Boa noite. Boa noite. Tribunal Regional confirma para amanhã o depoimento de Lula ao juiz Sérgio Moro. O ex-presidente vai responder sobre o apartamento no Guarujá. Empresário José Carlos Bunlai confirma a negociação para a nova sede do Instituto Lula e revela que procurou a Odebrecht após pedido da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Dilma pede ao TSE que desconsidere depoimentos de marqueteiros do PT. Na ação que pode caçar a chapa Dilma Temer, eles falaram sobre Caixa 2 na campanha. Confronto entre Gilmar Mendes e Rodrigo Janot extravasa para o âmbito familiar. Mulher e filha são envolvidas na disputa entre o ministro do Supremo e o procurador-geral. Comissão da Câmara retoma a votação da reforma da Previdência. Segurança foi reforçada e público afastado para evitar novos tumultos. 14 parques municipais de São Paulo vão virar concessão para empresas privadas. Com entrada gratuita, recursos virão de estacionamentos, restaurantes e outros serviços. O Jornal da Gazeta está no ar. Descaso na saúde. Pacientes são colocados em macas improvisadas no chão do Hospital Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. A unidade, que é superlotada, é uma das mais importantes da região. Neste flagrante de superlotação, é possível ver pacientes colocados no chão sobre macas improvisadas. O vídeo foi feito dentro do Hospital Cidade Tiradentes, gerido pela Casa de Saúde Santa Marcelina. Quem gravou foi a Simone, acompanhante do avô de 94 anos, que está internado desde a última quarta-feira. Ele ficou numa sala chamada choque. E nessa sala, assim, literalmente são macas no chão, capacidade acho que para 16 pessoas, tinha mais de 44 pessoas. Então, assim, o meu desespero foi começar a correr para ver se conseguia ficar com ele. Por outro lado, eu entendi que realmente não tinha como ficar, não tinha nem como ficar em pé na sala. Mal os enfermeiros conseguem andar por aquela sala, né? Com um celular, também flagramos um paciente no corredor. Dentro de um dos quartos, encontramos um leito que estava sem o aparelho que monitora os batimentos cardíacos. Como vocês viram nas imagens, eu consegui entrar com a Simone para visitar o avô dela. Mas nós fomos abordadas por 2 funcionários que não se identificaram e disseram que se a gente estivesse fazendo algum tipo de gravação, nós iríamos responder. Vocês sabem que gravação, filmagem não tem nada permitido aqui, né? Reportagem, se vocês fizerem alguma coisa, vão responder. Claro. Na manhã desta terça-feira, as salas de espera para o atendimento não estavam lotadas. Mas quem frequenta o hospital, como a Cleila, reclama da demora no atendimento. Há mais de 1 ano, ela espera por uma cirurgia de retirada de útero. A superlotação tem em todo o hospital, aqui também tem. A dona Maria José teve mais sorte. Esperou apenas 2 meses para realizar a mamografia. Acho que tem uns 2 meses que marcaram a mamografia, eu cheguei e foi rapidinho, não teve problema. Não. O atendimento é ótimo, os enfermeiros são maravilhosos, atendimento médico, só que eles não têm estrutura. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde afirmou que o pronto-socorro do Hospital Cidade Tiradentes está com a demanda acima do esperado. Segundo a secretaria, o hospital tem equipe médica completa em todas as especialidades e, por isso, doentes até de outras regiões buscam o hospital com maior frequência. O prefeito João Dória nega que as marginais terão praças de pedágio. Hoje, Dória anunciou que pelo menos 14 parques públicos que têm problemas de conservação e manutenção serão concedidos a empresas privadas. Nesta primeira etapa, a Prefeitura espera receber projetos de gestão para 14 parques. São os mais famosos e os que custam mais caro para manter. Somados, eles consomem quase metade dos 180 milhões de reais que o município gasta por ano com os 107 parques da cidade. Só para o do Ibirapuera serão 29 milhões de reais neste ano. Também estão na lista os parques da Aclimação, Anhanguera, Buenos Aires, Parque do Carmo, Semucã, Chácara do Jockey, Chuvisco, Cidade Toronto, Independência, Jardim da Luz, Trianon, Vila Guilherme e Vila Prudente. Com esse chamamento, a Prefeitura quer enxergar qual é o real interesse da iniciativa privada nos parques municipais. O que uma determinada empresa pode oferecer e o que ela vai querer em troca. Com base nessas informações, a Prefeitura pretende definir um modelo para o edital de concessão.
A previsão é lançar o edital de licitação ainda neste ano, depois de uma consulta pública, e oferecer todos os parques da cidade agrupados em blocos. A ideia é fazer ações em pacotes, em combo. Nós vamos colocar parques mais remotos, parques que tenham menos interesse, junto com aqueles que são, eu diria, mais robustos do ponto de vista de interesse. Ao assumir a gestão e as despesas do parque, a empresa vai poder explorar o estacionamento, lanchonetes, promover eventos e shows para faturar com o patrocínio, mas deve obedecer a algumas condições. Assumir toda a despesa do parque, jamais cobrar ingresso da população que usa o parque e fazer investimentos em melhoria. O que tem que ter assim, é transparência, a gente tem que entender o que é isso. O que essas empresas privadas vão fazer aqui no parque. E o que isso vai trazer de benefício para os frequentadores, né? Bem público deve ser conservado pela prefeitura, pelo órgão estatal. Quando você cede um bem público, você vai ceder em benefício de alguém ter um lucro em cima de um bem público. Eu não acho certo também entregar na mão da iniciativa privada para eles fazerem justamente o que eles bem entenderem com o parque, cobrar entradas e tudo mais. Mas acho que se tiver uma propaganda, uma publicidade, eles derem uma estrutura para o parque, eu acho que seria bacana. O plano de desestatização, uma das principais bandeiras da gestão Dória, inclui 55 ações. Entre elas, privatizar o Autódromo de Interlagos, o Complexo do Anhembi e conceder à iniciativa privada a operação do estádio do Pacaembu. A concessão das marginais dos rios Pinheiros e Tietê, segundo o prefeito, não integram o projeto. Nós não teremos pedagiamento nas marginais Tietê e Pinheiros e nem mesmo concessão. As marginais continuarão a ser operadas pela CET, pela Prefeitura de São Paulo, dentro do programa Marginal Segura, exatamente como estamos fazendo. A Justiça nega o pedido da defesa de Lula e depoimento ao juiz Sérgio Moro fica mantido para amanhã, às 14h, em Curitiba. A decisão é do juiz federal Nivaldo Brunoni, substituto do desembargador relator da Lava Jato no Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre, João Pedro Gebran Neto. A defesa de Lula tinha pedido mais tempo para análise de documentos anexados ao processo. Os advogados alegavam que a documentação teria mais de 100 mil páginas e não haveria tempo para análise. Mas o juiz Brunoni alega que os documentos foram anexados aos autos a pedido da própria defesa de Lula e não estaria relacionada ao conteúdo dessa denúncia. Esta ação penal trata do triplex em Guarujá, no litoral paulista. O petista é acusado de ser o real proprietário do imóvel. Para a força-tarefa da Lava Jato, o apartamento foi reservado a Lula como forma dele receber vantagens indevidas da OAS, o que ele nega. Para o juiz Nivaldo Brunoni, não há razão para suspender o depoimento e a ação penal. Na decisão, ele afirmou que o interrogatório de Lula tomou repercussão nacional e que isso mudou a rotina da Justiça Federal de Curitiba. Ele também mencionou que medidas extraordinárias foram tomadas para garantir a segurança nas proximidades do fórum. O juiz citou que prazos foram suspensos. O acesso ao prédio da Justiça Federal, onde será feito o depoimento, será restrito a pessoas previamente identificadas. E o trânsito nas imediações será afetado. As medidas mobilizaram vários órgãos da capital paranaense. Será a primeira vez que Lula fica cara a cara com o juiz Sérgio Moro. O interrogatório está marcado para amanhã, às 14h. Em Curitiba, alguns militantes já acampam à espera do depoimento. Eles foram convocados pela Frente Brasil Popular, que reúne movimentos sociais ligados ao PT, como o MST, CUT, entre outros. O acampamento é num terreno da União. Ontem, a Justiça proibiu que eles ficassem em terrenos da Prefeitura. Um ato pró-Lula será feito na frente da Universidade Federal do Paraná, no centro da cidade. A ex-presidente Dilma Rousseff deve participar. O ex-presidente deve chegar a Curitiba amanhã, de voo fretado, horas antes do depoimento. O juiz Nivaldo Brunoni também rejeitou o pedido da defesa de Lula para a gravação do depoimento.
O juiz classificou o pedido de inusitado. E o secretário estadual de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita, afirma que foram apreendidas facas, facões e foices com militantes do MST que estariam a caminho de Curitiba para uma manifestação de apoio a Lula. Em nota, a Frente Brasil Popular afirma que os objetos apreendidos eram uma faca e uma enxada. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o depoimento de Lula a Moro. A estratégia de Lula para lidar com o drama da Lava Jato é um sucesso político que tenta disfarçar um fracasso jurídico. O êxito político de Lula está baseado numa regra da propaganda, segundo a qual tudo pode ser compreendido se for personalizado. O mal, como abstração, é difícil de ser enxergado, mas basta dar ao mal um nome e um par de chifres e você passa a ter um inimigo nítido. O demônio de Lula se chama Sérgio Moro. Afora as encrencas que estão no forno, há 5 ações penais correndo contra Lula. Muita gente está no encalço do pajé do PT. Investigadores da Polícia Federal, procuradores da República de Curitiba e de Brasília, magistrados lotados nas 2 praças, delatores em profusão. Mas Lula, dono de uma intuição política notável, escolheu um demônio, Sérgio Moro. A coleção de evidências que se acumulam contra Lula nos processos enquanto o réu organiza a conflagração em defesa da sua candidatura já tem uma cara, Sérgio Moro. E Lula tem um demônio providencial para o qual transferir as suas culpas. O réu resume sua resposta à acusação de que cometeu os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa em 2 palavras. É perseguição política. Tudo muito engenhoso. O problema é que vai chegar a hora em que as sentenças judiciais darão uma nova cara ao demônio. Nesse instante, Lula ganhará a aparência de um anti-herói, um personagem que trocou uma biografia épica por uns trocados e alguns confortos. Boa noite. E ainda nessa edição do Jornal da Gazeta, Rodolfo Gamberini entrevista ao vivo o cientista político José Álvaro Moisés. O Procurador-Geral da República pediu a abertura de inquérito contra o secretário de Agricultura do governo Alckmin, Arnaldo Jardim, do PPS. O pedido de investigação foi feito com base nas delações da Odebrecht. Segundo 2 delatores, Arnaldo Jardim teria recebido pagamento indevido de R$50 mil no ano de 2010 como doação eleitoral, sem que houvesse registro na prestação de contas. Atualmente, ele é secretário de Agricultura e Abastecimento do governo Alckmin. Em 2014, foi reeleito deputado federal, mas pediu licença para assumir o cargo no governo paulista. Além da abertura de inquérito, Rodrigo Janot pediu um levantamento dos cargos ocupados e das emendas parlamentares propostas por Jardim em favor da Odebrecht. Arnaldo Jardim nega qualquer irregularidade. Diz que todos os recursos recebidos como doações para campanhas foram devidamente registrados junto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e destacou que as contas foram aprovadas. Michel Temer recebeu senadores do PMDB para debater as reformas que estão no Congresso. Até o senador Renan Calheiros apareceu, depois de várias trocas de farpas entre ele e o presidente. Temer recebeu os senadores no Palácio do Planalto. O encontro teve a presença do líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros, que nos últimos meses vem fazendo fortes críticas ao governo, principalmente em relação às reformas da Previdência, em tramitação na Câmara e trabalhista, que está em discussão no Senado. Renan tem dito que o governo age de forma errática ao enviar ao Congresso reformas sem debatê-las com senadores PMDBistas. O presidente da Casa, Eunício Oliveira, também esteve na reunião. O PMDB tem a maior bancada do Senado, são 22 senadores. A análise feita pelo governo é de que as críticas de Renan se dão porque ele corre o risco de perder a eleição para mais um mandato de senador por Alagoas. No Senado, Renan conseguiu desacelerar a tramitação da reforma trabalhista. A matéria terá de passar por 3 comissões antes de ir a plenário. Na prática, atrasou o cronograma governista, que era votar a reforma nas 2 casas do Congresso ainda no primeiro semestre. Depois do encontro no Planalto, o líder do governo, o senador Romero Jucá, do PMDB, comentou a presença de Renan na reunião. Ele falou sobre a questão de debater
a discussão de direitos, para que não se tirem direitos, e nós dissemos que não há nenhuma retirada de direito. Agora, vamos ver os pontos que, em tese, alguém diz que tem retirada de direito, para a gente discutir tecnicamente. Os pontos que puderem ser melhorados, o governo agirá para melhorar. Jucá negou que exista uma movimentação de senadores da bancada para destituir Renan Calheiros da liderança da sigla e disse que vai pedir urgência na votação da reforma trabalhista, assim que a matéria for aprovada nas comissões do Senado. Hoje foi mais um dia agitado em Brasília com a votação dos destaques do projeto de reforma da Previdência. O próximo passo agora é a votação em 2 turnos pelo plenário da Casa, onde vão ser necessários 308 votos para que o projeto seja encaminhado ao Senado. E como aconteceu na semana passada, agentes penitenciários descontentes com as mudanças tentaram invadir o acesso dos gabinetes na Câmara. A segurança na esplanada dos ministérios e na Câmara foi reforçada por policiais militares. Até unidades do BOPE e do Batalhão de Cães participaram do esquema. O acesso ao plenário, onde acontece a sessão, ficou restrito ao público. As medidas foram tomadas para evitar possíveis manifestações de agentes penitenciários na semana passada, o que provocou o adiamento da sessão. O grupo reclamava de não ter sido incluído nas mesmas regras dos policiais na questão da aposentadoria. A Comissão Especial da Reforma da Previdência analisou 9 dos 12 destaques nas regras da aposentadoria, propostos por deputados que participam da comissão. Uma das alterações era sobre a contribuição individual do trabalhador rural familiar, que foi mantida. A cobrança será de 5% sobre o salário mínimo. Também foi derrubado o destaque que acabaria com a exigência de 25 anos de contribuição. Mas um destaque foi aprovado. É o que mantém na Justiça Estadual a competência para julgar ações de interesse da União que tenham relação com acidentes de trabalho. O texto do relator dava essa atribuição à Justiça Federal. Com a aprovação do destaque, a regra volta a ser a mesma existente hoje no texto constitucional. Com isso, esses casos serão julgados pela Justiça Estadual. A produção industrial brasileira caiu em março em 8 das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE. A comparação foi feita com fevereiro. Somando as regiões, o recuo foi de 1,8%. Ainda de acordo com o Instituto, a queda em São Paulo foi de 1,7%. Este mês, a Faculdade Casper Líbero, a primeira escola superior de jornalismo do Brasil, completa 70 anos. Hoje, uma cerimônia foi feita para celebrar a data. A primeira escola superior de jornalismo do Brasil e da América Latina. A inauguração em 16 de maio de 1947 não foi à toa. Era dia também de comemorar 41 anos de existência do jornal A Gazeta. No início, a Faculdade Casper Líbero era apenas um andar do condomínio Santa Júlia, no centro de São Paulo. Nos anos de 1960, o prédio da Avenida Paulista, uma referência para a cidade, passou a abrigar a faculdade também. Outros cursos vieram: publicidade e propaganda, relações públicas e rádio e TV. Um sonho que o jornalista Casper Líbero não chegou a ver concretizado. Ele morreu em um acidente de avião em 1943. Casper Líbero não tinha herdeiros, não era casado, mas deixou expresso no seu testamento o sonho de criar uma instituição de ensino. Mas ele sabia que não bastava escrever bem para ser um bom jornalista. Essa escola, então, deveria também falar de ética, responsabilidade social, cidadania. E por isso, 70 anos depois, mesmo em meio a uma revolução tecnológica, a Faculdade Casper Líbero permanece ensinando com base nos valores de sempre. Quando ele quis criar a faculdade, ele justamente queria acabar com o improviso e ter um grupo de jornalistas realizando um trabalho sério. Acho que a gente tem dado conta do recado. Hoje são 3.500 alunos, 124 professores e 84 funcionários. Muitos dos que fizeram parte dessa história se reuniram hoje no Teatro Casper Líbero. Foram diversas homenagens, como a feita ao professor Erasmo Nuzzi. A Casper Líbero é, hoje, segundo correspondências que eu mantenho com várias capitais da América, o maior centro formador de profissionais da área comunicação social de toda a América Latina.
Um homem que trabalhava numa empresa de remoções clínicas e psiquiátricas de usuários de drogas foi encontrado morto no Bom Retiro, centro de São Paulo. A empresa havia sido contratada para resgatar uma jovem da Cracolândia. O corpo tinha sinais de tortura e a suspeita é de que o jovem tenha sido assassinado por traficantes do PCC. O corpo de Bruno de Oliveira Tavares, de 34 anos, foi encontrado no último domingo na rua Neves de Carvalho, no Bom Retiro, a 2 quilômetros da Cracolândia. O rapaz, que trabalhava para a empresa Restart, especializada em remoções psiquiátricas, foi visto pela última vez na quarta-feira da semana passada, quando desapareceu. Foi nesse dia que ele e o patrão foram de ambulância até a região da Luz para resgatar uma usuária de drogas a pedido da família. Eles solicitaram autorização para os traficantes, que teriam exigido a presença da mãe da usuária. Bruno ficou no local aguardando e, quando o patrão retornou com a mãe da paciente, o rapaz já tinha sumido. A polícia registrou o caso como cárcere privado e ameaça, mas optou por não entrar para realizar buscas no local. Como ele já foi usuário de drogas, ele poderia estar usando drogas, poderia ter tido uma recaída nas drogas e poderia estar lá de livre espontânea vontade. Então, decidiu-se por não invadir a Cracolândia naquele momento, até que se tivesse uma certeza realmente que ele estaria sendo agredido, alguma coisa assim. Só que isso acaba tendo reflexo, porque há um enfrentamento da parte dos usuários, que são usados pelos traficantes como uma espécie de escudo. Eles colocam esses usuários na frente para atacar os policiais. Então existe uma resistência e isso causa um tumulto e há um perigo, até de alguém sair machucado, até sair alguma morte. Em depoimento, o dono da empresa de remoção contou à polícia que Bruno teria sido confundido com um integrante do Comando Vermelho, uma facção criminosa do Rio de Janeiro, rival do PCC, o primeiro comando da capital que domina o tráfico na Cracolândia. A polícia também investiga uma outra hipótese. Pelo que nós conseguimos apurar, com ele teria sido encontrado ou um distintivo ou agora surgiu uma outra hipótese de uma carteirinha de bombeiros. O Márcio disse para a gente que ele usava uma carteirinha de bombeiro civil. E essa carteirinha de bombeiro pode ter sido confundida com uma carteirinha de policial. E eles então podem ter pensado que se tratasse de um policial. E aí então resolveram matá-lo. Nesta manhã, a família de Bruno, que é do Rio de Janeiro, esteve no Instituto Médico Legal aqui de São Paulo para o reconhecimento do corpo. A identificação foi feita pelo pai do rapaz através de fotografias, características físicas e tatuagens. O caso agora está com o Departamento de Homicídios da Polícia Civil. O delegado, que iniciou as investigações, vai colaborar. Já há suspeitos. Reportagem divulgada pelo Jornal da Gazeta no final de abril mostrou que traficantes ligados ao PCC dominaram o tráfico na região e transformaram o local em uma feira livre de drogas. As imagens feitas pela própria Polícia Civil mostram que os traficantes operam na região fortemente armados, com metralhadoras e pistolas automáticas, e vendem drogas à luz do dia. A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff pede ao Tribunal Superior Eleitoral para que sejam desconsiderados os depoimentos dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Eles falaram na ação que apura o suposto abuso de poder econômico na chapa Dilma Temer. Para a defesa de Dilma, o casal apresentou afirmações falsas ao Tribunal Eleitoral. João Santana disse que Dilma sabia do uso de Caixa 2 na campanha de 2014. O julgamento da ação contra a chapa Dilma Temer deve ser retomado pelo plenário do TSE no fim deste mês. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, pecuarista e amigo do ex-presidente Lula, José Carlos Bunlai, afirma que a ex-primeira-dama Marisa Letícia pediu ajuda para mudar a sede do Instituto Lula. Bunlai prestou depoimento em São Paulo por videoconferência. Ele foi ouvido como testemunha de acusação da ação penal em que Lula é acusado de receber como propina um terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula, em um imóvel vizinho ao apartamento do petista. Segundo Bunlai, a ideia da mudança da sede do Instituto aconteceu por volta de 2010 e teve envolvimento da ex-primeira-dama Marisa Letícia. O Instituto Lula surgiu de uma conversa com Dona Marisa e eu não sabia como funcionava isso aí, a não ser o que havia sido feito pelo Instituto Fernando Henrique Cardoso. Então, constituí arrumar 10 empresários que participassem do processo e levantassem
o Instituto Lula, onde guardaria os presentes, as coisas, um museu, né, praticamente, que eles queriam montar. O pecuarista falou sobre o envolvimento do ex-advogado e compadre de Lula, Roberto Teixeira, na história. Esse espaço não existia. Esse espaço foi arrumado por uma corretora e eu conhecia, junto com um advogado que fazia a gestão jurídica do processo, né? E esse advogado é Roberto Teixeira? Sim, senhora, doutor Roberto. O advogado de Teixeira, Antônio Marizio Oliveira, falou sobre o depoimento de Bunlai. Não houve nenhuma declaração bombástica, não houve nenhuma declaração que viesse a confirmar as acusações constantes dos atos, ao contrário, de forma que foram testemunhas, embora de acusação, que esclareceram a verdade, e esta verdade vai mostrar que o Roberto Teixeira não participou de nenhum crime, se crime houve, e está narrado nesses autos. Bunlai também contou que o empresário Marcelo Odebrecht o teria ajudado a fazer contato com outros empresários para conseguir a mudança da sede do Instituto Lula. Eu tratei com o Marcelo Odebrecht a implementação do Instituto Lula, dos 10 empresários, que era o único empresário que tinha uma liberdade maior para conversar. E a Justiça Federal do Distrito Federal determinou a suspensão das atividades do Instituto Lula. A decisão foi tomada dentro da ação penal em que o ex-presidente é acusado de tentar obstruir as investigações da Lava Jato. O juiz substituto da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, Ricardo Augusto Soares Leite, disse que pelo teor do depoimento dado por Lula à Justiça, se verificou que a sede do Instituto pode ter sido instrumento ou pelo menos local de encontro para a perpetração de vários ilícitos criminais. Procurado, o Instituto Lula diz que ainda não foi notificado. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumani Pinto. Estamos a menos de 24 horas do encontro do Lula com o Sérgio Moro, transformado pelas revistas e pelos militantes numa espécie de embate. Esse embate está cada vez mais se demonstrando vazio. Trata-se apenas de um depoimento prestado por um acusado de crimes graves ao juiz do seu processo. Depoimento este que receberá duas contribuições de notícias. A primeira delas é que o juiz substituto da 10ª Vara Criminal Federal de Brasília, Ricardo Augusto Soares Leite, mandou suspender as atividades do Instituto Lula, porque ele considera que, no mínimo, o Instituto Lula foi um lugar no qual se praticaram os crimes de obstrução de justiça, dos quais Lula e mais outros são acusados. O juiz Ricardo Augusto Soares Leite substitui as férias do juiz Valisney de Oliveira. Pois é, outro juiz substituto, o juiz Nivaldo Brunoni, lá do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, substituto do desembargador João Gebran Neto, não apenas confirmou o depoimento, apesar do pedido de habeas corpus da defesa do Lula, como também usou termos duros para negar qualquer provimento a esse tipo de iniciativa. O detalhe é que nenhum dos dois se chama Sérgio Moro, nenhum dos dois chefia uma vara federal em Curitiba, o que esvazia a tentativa de transformar tudo isso numa espécie de novo Fla-Flu, um Fla-Flu do qual se espera algum resultado diferente. Isso mostra que não há nenhuma perseguição política. O que há é a descoberta de inúmeros crimes que estão tendo consequências jurídicas. Como disse muito bem o Sérgio Moro numa palestra ontem, um depoimento é o réu respondendo às perguntas. Se quiser, pode até mentir, ele esclareceu, o que o Lula faz com bastante facilidade. Não há por que haver do lado de fora do tribunal uma torcida, até porque vai ser o único Fla-Flu da história em que o jogo parece que vai ser decidido na arquibancada, nem arquibancada é da torcida fora do estádio
e não dentro do campo. O Brasil precisava ganhar um pouco mais de racionalidade, as pessoas precisam pensar um pouquinho, né? Pois é, eu volto quinta-feira que vem, direto ao assunto, em pé. Ministro do STF, Gilmar Mendes, não deve se declarar impedido de julgar o caso Eike Batista. Ontem, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, alegou que Mendes não poderia atuar no caso porque a mulher do ministro, Guiomar Mendes, trabalha num escritório de advocacia que defende Eike. Mendes concedeu um habeas corpus ao empresário. De acordo com o procurador, há aí um conflito de interesses. O pedido de Janot para que Gilmar Mendes seja impedido de julgar casos envolvendo Eike Batista está nas mãos da presidente da Corte, a ministra Carmen Lúcia. No entanto, hoje a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, divulgou que a filha de Janot, Letícia Ladeira Monteiro de Barros, atua como advogada da OAS, investigada na Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República negocia acordos de delação de executivos da empreiteira. Governo nomeia general do Exército para a presidência interina da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. O general Franklin Berg de Freitas era diretor de promoção do desenvolvimento sustentável na FUNAI. Ele assume no lugar de Antônio Costa, demitido na sexta-feira passada, depois de criticar o corte de orçamento da fundação. Os dois são indicações do PSC, partido da base governista. Na Coreia do Sul, o candidato liberal à presidência, Moon Jae-in, fez seu discurso como vencedor das eleições. Moon declarou que é um orgulho ter sido eleito pelo povo da Coreia do Sul e afirmou que vai lutar por uma nação maior e melhor. Filho de refugiados norte-coreanos, veterano da luta pelos direitos humanos e membro do Partido Democrático, com inclinação à centro-esquerda, Moon, de 64 anos, se elegeu depois de 10 anos de governos conservadores. Na campanha, ele se declarou a favor de uma aproximação com a Coreia do Norte, o que pode significar também uma mudança do alinhamento sul-coreano aos Estados Unidos. A eleição presidencial da Coreia do Sul foi convocada depois da destituição da presidente Park Geun-hye por corrupção. Ela aguarda o julgamento na prisão. Na Venezuela, a oposição negou o convite de Maduro para participar das discussões da Assembleia Constituinte Popular, convocada pelo presidente na semana passada. Maduro fez o convite hoje, num evento de campanha em Caracas. A oposição respondeu que não vai participar do processo, que considera fraudulento. Milhares de militantes já foram às ruas para protestar contra a Constituinte Popular. Pelo menos 36 pessoas morreram. Segundo Maduro, as manifestações fazem parte da guerra psicológica para tentar desmoralizar a Venezuela. Nos Estados Unidos, novos depoimentos no Senado reforçam as evidências de que o ex-conselheiro de Donald Trump mentiu sobre ligações com o governo da Rússia. Em depoimento à comissão que investiga as ligações de Michael Flynn com a Rússia, a ex-secretária do Sally Yates afirmou que ele não estava só enganando a opinião pública, mas também o vice-presidente americano sobre suas conversas com o embaixador russo. Segundo Yates, ela avisou a Casa Branca que Flynn poderia ainda estar suscetível a chantagens pelo Kremlin. Yates apontou risco para o governo e para a democracia americana pela demora da Casa Branca em afastar Michael Flynn. Depois que o caso ficou conhecido, ele levou mais de 15 dias para deixar o governo. Sally Yates trabalhou no Departamento de Justiça dos Estados Unidos nas primeiras semanas do governo Trump. Ela foi demitida depois de se mostrar contra os decretos imigratórios do presidente americano. O presidente Donald Trump demitiu o diretor do FBI, James Comey. Segundo o governo americano, a demissão saiu depois de um pedido do procurador e do vice-procurador de Justiça. Na semana passada, Comey afirmou em uma audiência no Comitê de Justiça do Senado que o governo russo tenta influenciar a política dos Estados Unidos e representa a maior ameaça para a segurança da nação. Ele era diretor-geral do FBI desde 2013, ainda na gestão Obama. Vamos agora ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vladimir Putin desenvolveu uma grande habilidade para interferir nas eleições de outros países. A Rússia deu uma força para Donald Trump nos Estados Unidos, mas fracassou ao tentar repetir a jogada na França. Apoiou por debaixo do pano Marine Le Pen, da extrema-direita, derrotada no domingo por Emmanuel Macron.
Nos dois casos, a arma da Rússia foi um exército clandestino de hackers. Foram eles que vazaram no ano passado milhares de e-mails da candidata Hillary Clinton, que teve grande efeito eleitoral. Fez barulho na mídia conservadora, como no canal de televisão Fox News. E agora, há 2 dias, Trump é bombardeado pela informação de que ele já sabia em dezembro sobre as relações entre a Rússia e seu primeiro assessor de segurança nacional, Michael Flynn. Trump não fez nada e se desgasta com a reputação de ter preservado, nas primeiras semanas do governo, um amigo de Moscou. No caso da França, Vladimir Putin recebeu em março, em audiência privada, a candidata Marine Le Pen. O New York Times diz que o partido dela, a Frente Nacional, recebeu um empréstimo de 11 milhões de dólares de um banco em que os russos têm em sociedade com a República Tcheca. E agora, sexta-feira passada, antevéspera da votação na França, hackers vazaram milhares de e-mails de Emmanuel Macron. Mas a mídia francesa não deu a menor bola. Em setembro, tem eleição na Alemanha, onde os partidários de Angela Merkel já se protegem contra algum golpe sujo do Kremlin. Os russos também interferem na política italiana, onde apoiam sutilmente o movimento 5 estrelas. Mas o que é que os russos finalmente desejam? Eles acreditam que pode voltar a ser importantes como nos tempos da União Soviética. Mas para isso, precisam de uma Europa fraca e dividida. Precisam de uma comunidade internacional que feche os olhos ao intervencionismo russo na Ucrânia e que levante as sanções econômicas que a ONU votou depois que eles, os russos, anexaram a península da Crimeia. É assim que o mundo gira. Boa noite. São Paulo teve hoje mais um dia bonito de outono, com sol, céu azul e sem nada de chuva. Pois é, amanheceu friozinho, né? Mas ao longo do dia esquentou, durante a tarde também. Agora a temperatura já voltou a cair e nesse momento faz 21 graus aqui na capital paulista. Vamos ver como fica o tempo nessa quarta-feira com Mariana Armentano. Aquela grande massa de ar seco de que falamos ontem continua influenciando o tempo na maior parte do país. Onde a gente tem amarelo no mapa, significa que o sol vai brilhar forte amanhã. Mas ainda tem chuvas previstas desde Santa Catarina, Paraná, passando pelo oeste da região centro-oeste, norte até o nordeste, sendo que o tempo continua chuvoso ali pelo litoral de Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Vamos ver algumas temperaturas? Olha só, em Recife e em Maceió, máxima amanhã de 29 graus, mesmo com o tempo fechado. Em Natal faz até 31 com chuvinha fraca. No Rio, tempo firme, máxima de 30 graus. Na sequência, temos Porto Alegre com temperaturas entre 14 e 20 graus. Floripa, friozinho também com máxima de 23. Em Brasília, 28 graus. E em Palmas, no Tocantins, calorão de 35 graus amanhã. Para São Paulo, o sol ainda brilha forte e até ajuda a esquentar a tarde na maior parte do estado, viu? Só que a passagem de uma frente fria pelo mar deixa a faixa leste paulista com mais nebulosidade em relação a hoje. Mas olha, teremos no máximo uma garoa, não chega a chover não. Olha o calor pelo interior, faz até 33 graus em Presidente Bernardes e 30 graus nas cidades de Araraquara e São José do Rio Preto. Mais ao leste, em São José dos Campos, teremos mínima de 15 e máxima prevista de 28 graus. Para a capital, a previsão é de mais frio em relação a hoje e mais nebulosidade também. A quarta-feira vai começar com 15 graus, à tarde faz até 23, na quinta, máxima prevista de 21, com algumas pancadas de chuva. E na sexta-feira, os termômetros ficam entre 15 e 22 graus, com sol e céu azul. Agora as notícias do esporte com Michele Gianella e Stella Gontijo. Depois do esporte você acompanha ao vivo a entrevista com o sociólogo José Álvaro Moisés, professor do Departamento de Ciência Política da USP. Pois é, depois de muito apelo da torcida e um salário bem robusto, o técnico Cuca está de volta ao comando do Palmeiras, né, Michele? Exatamente, Stella, boa noite. A volta do Cuca já era bastante esperada, né, no Palestra Itália, e hoje o treinador foi apresentado com um contrato assinado até 2018. Até o final de 2018, especula-se aí que ele vai ganhar R$600 mil, teve um aumento de 40% em relação ao salário que ele já tinha, e mais bônus, né? O retorno de Cuca ao Palmeiras foi cercado de promessas e tudo mais, mas ele não prometeu título não, hein? Mas pediu reforço. Agora há pouco, o reencontro com os jogadores que ele tanto conhece.
alguns até trazidos pelo Cuca. Pouco antes, o treinador foi apresentado oficialmente na sala de imprensa da academia, superlotada. Recebeu as honras da casa das mãos e na voz do presidente e da patrocinadora. Cuca tratou de elogiar seu antecessor, minimizou a própria força que ele, Cuca, tem com a torcida, diferentemente do Eduardo. Briga por posição? Aí sim, reforços estão nos planos para ratificar o favoritismo. Particularmente, eu acho que o Eduardo fez um trabalho bom. É que entrar naquele momento no Palmeiras, mesmo que eu tivesse continuado, ia ser um problema grande. Podia ser comigo, com qualquer outro que viesse, porque hoje o Palmeiras tem uma necessidade maior ainda do que tinha o ano passado pelo investimento que fez. Se a gente tiver no mercado alguma coisa que a gente entenda que seja boa para o Palmeiras, nós vamos conversar. O vestiário é da responsabilidade do treinador, às vezes se tiver que ter alguma atitude mais dura, é natural que isso tenha, né? E isso ocorre em qualquer lugar. Michele é a nossa blogueira também, né? Do site Gazeta Esportiva. O Cuca, então, vai ser o salvador da pátria ou não? Olha, Estela, até escrevi sobre isso, né? Ele chega com o status realmente de salvador da pátria, apoiado pela patrocinadora e apoiado pela torcida. Então, agora tem um nome de peso, tanto no comando técnico e um time galáctico, né? Mas ele não é um salvador da pátria, gente. Ele sabe que vai ser uma missão muito difícil aí pela frente. Pelo menos tem um salário salvador da pátria, né? Nossa, maravilhoso. E pela Liga dos Campeões da Europa, a Juventus de Turim foi a primeira equipe a garantir a vaga na final da Champions League hoje, né, Michele? Pois é, Estela, o time italiano venceu o Mônaco da França por 2-1 e carimbou o passaporte para a final da competição, que vai ser disputada no dia 3 de junho no Millennium Stadium, no País de Gales. A segunda vaga para a final vai ser decidida amanhã entre Atlético de Madrid e Real Madrid. O time de Cristiano Ronaldo venceu o primeiro jogo por 3-0 e só um milagre mesmo tira a equipe merengue da partida final contra os italianos, Estela. E amanhã tem Copa Sul-Americana, o Corinthians entra em campo para tentar se manter na competição e enfrenta a Universidade do Chile. O segundo jogo entre as duas equipes acontece em Santiago, no Chile. Na primeira partida, o Corinthians venceu aqui em São Paulo, num jogo que terminou com uma baita confusão, quebra-quebra por parte dos torcedores da Universidade Católica. A briga aconteceu no apito final na Arena em Itaquera e pelo menos 26 torcedores chilenos foram presos naquela oportunidade, naquela noite. Por causa do tumulto, a Conmebol definiu hoje uma punição de 3 jogos à Universidade Católica como visitante e o time chileno não vai poder vender ingressos para a própria torcida em competições sul-americanas por esse período. O mau comportamento dos chilenos no Brasil também rendeu à Universidade Católica uma multa de $80 mil, quase R$270 mil, e eles já tinham pago R$70 mil ao Corinthians. Tem que ter punição mesmo, claro, essas brigas acabarem. Muito obrigada, Michele. Obrigada, Estela. Boa noite. Boa noite. E a seguir, Rodolfo Gamberini entrevista ao vivo o cientista político José Álvaro Moisés. Até já. Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Ter ideia boa é fácil. Difícil é achar quem invista nela. Essa startup criou um robô com inteligência artificial que faz milhares de agendamentos ao mesmo tempo,
E sabe quem investiu? O governo de São Paulo, com o PitGov SP, que seleciona ideias inovadoras para serviços públicos. Agora o robô se chama Poupinha, trabalha no Poupa Tempo e faz agendamentos pela internet e redes sociais. Isso é pura inovação e é com trabalho que a gente chega lá. Presentão das Mães Veste Casa, não dá pra perder. Segura, coração! Começou o Presentão das Mães Veste Casa. Você vai amar nossa oferta. Tudo que a sua mãe gosta, só na Veste Casa. Cobertor casal flanel por apenas R$ 35 cada. Manta estampada casal por apenas R$ 19,99 cada. Cobertor casal 2 em 1 por apenas R$ 59,99 cada. Presentão das Mães é Veste Casa. Vem logo, sua mãe merece. Fazia tempo que São Bernardo precisava de trabalho. Ainda bem que a prefeitura sabe como fazer. Economizou R$ 1 milhão por dia, 100 milhões em 100 dias. E por falar em economia, todo mundo que deve para a prefeitura pode pagar sem juros e sem multas. A prefeitura está pagando as dívidas do passado e voltou a investir na cidade. Criou o programa Educar Mais, com escolas em período integral. O Saúde Prioridade está acabando de vez com a fila da saúde que durava anos. E com o Nova São Bernardo, a prefeitura está cuidando da cidade pra valer. Isso é respeito com o dinheiro público. Prefeitura de São Bernardo do Campo, cidade do trabalho. Quase 90% dos acidentes no trânsito são causados por imprudências como essas. Não seja imprudente, não vale a pena. De carro ou de moto, respeite sempre as leis de trânsito. Trânsito bom é trânsito seguro. Uma campanha da Prefeitura de São Paulo para proteger você. Você já pensou em montar seu time dos sonhos? Godoy. Então tá mostrando que como técnico também é incompetente e continua arrogante, metido. Flávio. Vai ter que trabalhar 10 vezes mais porque vou pegar no pé. Chico. Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Celso. Os clubes são grandes, mas os dirigentes são pequenos. E aí não adianta, eles são é que estão no poder, né? Michele. Põe na tela. O melhor time de comentaristas está no Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 18h. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é o cientista político José Álvaro Moisés, professor titular do Departamento de Ciência Política da USP. Professor, obrigado por estar aqui conosco. É um prazer. O senhor escreveu 2 livros em 2011 e 2013, se não me falha a memória, falando da confiança da sociedade nas instituições. O que o senhor descreveu lá atrás era uma desconfiança da sociedade, mas em 2017 essa desconfiança aumentou ou se manteve a mesma? Olha, os dados que estão disponíveis mostram que aumentou, né? Já era uma preocupação que a gente tinha, levando em consideração, na verdade, pesquisas feitas desde meados dos anos 80 mostrando isso. Havia uma descrença em relação às instituições democráticas. E quando você faz a análise mais sofisticada do ponto de vista de relações estatísticas, a desconfiança aumenta tanto mais quanto as instituições funcionam mal, não funcionam para aquilo que elas foram criadas ou estão envolvidas em corrupção. Corrupção é um elemento extremamente forte de crescimento da desconfiança, rejeição e distanciamento das pessoas. As pessoas não querem se envolver com instituições que elas entendem que estão corrompidas, né? Sanada a corrupção, se um dia acontecer isso, os outros fatores, o mau funcionamento, o desvio de finalidade das instituições, espírito corporativo, como é que se resolve isso? Então, isso eu acho que tem que ver, em grande parte, digamos assim, com a virtude democrática. Nós precisamos de líderes democráticos no Brasil que se convençam que a política pode ser feita sem corrupção e pode ser feita a serviço da comunidade e da sociedade. Quando isso existe, o que você vai tendo? Não é que você elimina completamente a corrupção, isso é impossível, mas você tem mecanismos de controle que são previsíveis, que antecipam e que a sociedade conhece e sabe que pode acionar. Quando isso ocorre, aumenta a legitimidade, as pessoas têm crença. Por exemplo, a polícia é uma instituição destinada a preservar a lei e a vida.
Se a polícia se volta contra a vida e comete crimes, ou se envolve com corrupção, como em várias situações ocorre no Brasil, não é? É evidente que tem uma descrença, tem um afastamento e as pessoas perdem a credibilidade no sentido de dar a sua energia, o seu apoio para o funcionamento dessas instituições. É o que nós estamos tendo, por exemplo, de uma maneira extremamente dramática com os partidos políticos. É isso que eu ia falar. Nós estamos falando no geral das instituições, mas as instituições políticas são as que estão pior nessa fotografia, né? Estão piores nos índices de desconfiança. Para você ter uma ideia, Rodolfo, no caso dos partidos políticos, na pesquisa que nós fizemos em 2006, não é, quase 11 anos atrás, o índice de desconfiança estava em torno de 79%, já era altíssimo. Em 2014, que é a mais recente que nós fizemos, isso pulou para 83%, no caso dos partidos. No caso do Congresso Nacional, é semelhante. O Congresso está aqui, está pertíssimo da desconfiança que tem os partidos. Agora, o que mais me chamou a atenção nessas pesquisas recentes é que nós temos uma pergunta que, aliás, é feita não só no Brasil, internacionalmente, que é mais ou menos a seguinte, né? Você acha que a democracia pode funcionar sem os partidos políticos? Ou você acha que a democracia pode funcionar sem o Congresso Nacional? Na pesquisa de 2006, o índice de pessoas que diziam sim, a democracia pode prescindir dessas duas instituições, partidos e Congresso, era em torno de 1/3. 29% no caso do Congresso Nacional, 32% no caso dos partidos. Em 2014, depois das manifestações de 2013, depois da crise que nós estamos vivendo, não é? Inclusive com a crise provocada pela eleição de 2014, que foi a mais desequilibrada da história republicana brasileira, na minha opinião. Desequilibrou completamente, né? O uso de recursos, a maneira como o governo participou. Bom, depois da crise, o número de entrevistados que dizem a democracia pode funcionar sem partidos e sem o Congresso chegou a 45%. É alarmante. Alarmante. Pelo que o senhor está dizendo, talvez a nossa sociedade precise ser instruída a respeito da democracia. Porque se prescinde de partidos políticos e de Congresso, há democracia sem partidos e sem Congresso, na sua opinião? Pois é, não existe, né? Eu diria duas coisas. Por um lado, a educação no Brasil precisa incluir a formação das pessoas sobre como funciona o sistema democrático, o que é o executivo, o que é o legislativo, o que é o judiciário e qual a relação que isso tem com o direito das pessoas, por um lado. Agora, por outro lado, para as pessoas acreditarem, partidos e o Congresso e o executivo e o judiciário têm que funcionar bem. Os responsáveis por essas instituições têm uma enorme responsabilidade, não é, com esse, digamos assim, com esse cenário negativo que nós estamos tendo em relação às instituições. Pois é, mas eu acredito que a sociedade brasileira tenha uma ideia de que o Brasil é um país onde as coisas não avançam, muda um pouquinho, mas continua a mesma coisa. Quando se observa, por exemplo, a reforma da Previdência, tem categorias que vão manter seus privilégios, os políticos vão manter seus privilégios, categorias armadas, polícia, exército, guardas civis, conseguem benefícios que outras categorias não têm. E fala-se de uma reforma política em que aparecem uns monstros, como lista fechada, como direito... Talvez uma restrição de partidos, mas não se sabe exatamente como. O senhor acredita que com esse Congresso se consiga avançar alguma coisa? No sentido da democracia. Eu estou convencido que qualquer oportunidade para avançar tem que ser aproveitada. É claro que esse Congresso hoje existe uma grande dúvida sobre o seu funcionamento e inclusive, muita crítica à ilegitimidade de alguns procedimentos, principalmente quando os parlamentares usam o seu poder para se auto-beneficiar. E 33% deles envolvidos em denúncias de corrupção. No caso da Câmara dos Deputados, na lista do ministro Fachin, você tem 8% de deputados. No caso do Senado, você tem 25% dos senadores. Eu estou dizendo isso para dizer... É evidente que as instituições dependem das pessoas. E as pessoas que não estão envolvidas têm que assumir a sua responsabilidade. Tem que, de alguma maneira, ocupar o lugar
dos líderes ou mesmo dos dirigentes dessas instituições que se viram envolvidos. Agora, você fez menção a uma coisa importante, que é a reforma política. A reforma política é absolutamente imprescindível. Nós precisamos mudar, nós precisamos aperfeiçoar o sistema político. A democracia é um sistema que é passível de melhoras. Ela nunca ela chega a um ponto de perfeição. Ela pode ser sempre melhorada e eu acho que no caso da reforma, o aspecto mais importante é dar poder para o eleitor, dar mais poder para o eleitor. Para isso, nós precisamos mudar o sistema de representação que nós temos hoje no Brasil. O sistema de representação proporcional, com lista aberta, em que, na verdade, as pessoas escolhem nomes, pessoas e não projetos, ao invés de fortalecer, enfraquece a democracia. Professor, a gente poderia conversar sobre esse tema por muito mais tempo. Espero que o senhor volte logo ao Jornal da Gazeta. Nosso tempo se acabou. Com prazer. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10 e uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. O Revista da Cidade tira suas dúvidas sobre as doenças de pele que aparecem no inverno. Nesta quarta, 9h30 da manhã.